Olá, vamos examinar o crime de violência psicológica contra a mulher, artigo 147b do Código Penal, que foi introduzido pela Lei 14.188 de 2021. Conceito: o crime de violência psicológica consiste em causar dano emocional à mulher. Então, o conceito resumido: causar dano emocional à mulher. A pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. É um crime subsidiário, pois só é aplicado se não houver um crime mais grave. É uma subsidiariedade expressa que consta no preceito secundário. Só é aplicado, então, se não houver um crime mais grave. Sujeito ativo: trata-se de crime comum, praticável por qualquer pessoa, tanto pelo homem quanto pela mulher. Portanto, a mulher também pode praticar o crime de violência psicológica contra a mulher. O funcionário público também pode cometer esse delito. Por exemplo, o policial, durante uma blitz, humilha determinada mulher, causando-lhe dano emocional. Então, sujeito ativo, crime comum, tanto o homem quanto a mulher. Funcionário público também pode cometer o delito. O bem jurídico protegido. O bem jurídico protegido é a saúde psicológica e a liberdade pessoal ou de autodeterminação. Ou, se quiserem, liberdade pessoal de autodeterminação. Então, bem jurídico, saúde psicológica e a liberdade pessoal de autodeterminação. A liberdade pessoal de autodeterminação se desdobra em duas. Primeiro, liberdade física. Liberdade física é o direito de locomoção, de ir e vir, permanecer no lugar que quiser. Isso é a liberdade física. Direito de locomoção, de ir, vir, permanecer no local que quiser. Então, exemplo, impõe restrições, o sujeito proíbe a mulher de sair de casa. Se ele proíbe a mulher de sair de casa, dá uma ordem: ó, você não vai sair de casa. Isso aí, se isso causar dano emocional, é um crime de violência psicológica, tá? Então, a liberdade pessoal de autodeterminação pode ser, primeiro, liberdade física. Segundo, liberdade psíquica ou interna. A liberdade psíquica ou interna é o direito de pensar e agir conforme a sua própria convicção. Direito de pensar e agir conforme as suas próprias convicções. Então, proíbe a mulher de pensar politicamente, por exemplo, de ser de direita ou de ser de esquerda. Isso é uma violência psicológica, tá? Querendo influenciar no modo de ela pensar ou agir, ok? Sujeito passivo do crime. Sujeito passivo: só a mulher. É violência psicológica contra a mulher. Então, sujeito passivo: somente a mulher. Bom, mas o que é mulher, né? Primeira corrente: é a mulher no sentido biológico. Logo, não abrange travestis, transexuais que se comportam como mulher. Então, é a mulher no sentido biológico. Segunda corrente: abrange tanto a mulher no sentido biológico quanto a mulher no sentido sociológico, comportamental. Então, pessoas do sexo masculino, mas que se comportam como mulher. Por exemplo, travestis, transexuais, daí também seriam vítimas do crime. Então temos duas correntes. Abrangeria então travestis e pessoas biologicamente masculinas que se comportam como mulher, duas correntes. Tá? O STJ, quando cuidou do assunto, já no crime de lesão corporal, ele adotou a primeira corrente, que é a mulher no sentido biológico. Tá? Bom, a questão também de crianças do sexo feminino e enfermas mentais. Mulheres, né, enfermas mentais ou então crianças do sexo feminino podem ser vítimas do crime de violência psicológica? Depende. Se tiver um mínimo de discernimento para percepção da violência psicológica, podem ser vítimas. Agora, se não tiver um mínimo de discernimento para perceber a violência psicológica, daí é crime impossível. Então, criança de tenra idade, uma mulher completamente bêbada, que não entendeu nada,
uma mulher com problema mental, se não tiver o mínimo de discernimento para perceber a violência psicológica, é crime impossível. Tá certo? Então, crianças podem ser vítimas, crianças do sexo feminino podem ser vítimas, enfermas mentais podem ser vítimas, embriaguez completa pode ser vítima, depende. Se tiver ainda, se ainda restar o mínimo de discernimento para perceber a violência psicológica, sim. Caso contrário, não. O fato de o homem não ser vítima do crime, não poder ser vítima do crime, viola o princípio da isonomia? Resposta, não. Porque existe uma diversidade física entre o homem e a mulher e um histórico cultural de opressão à mulher. Existe a diversidade física e o histórico de opressão, cultural de opressão à mulher. Isonomia é tratar igual os iguais. E isonomia também é tratar desigual os desiguais. Então o que a lei está fazendo aqui, tratando de forma desigual os desiguais. Cumpre-se a isonomia, então. Então não há violação do princípio da isonomia, porque existe uma desigualdade física e também cultural entre o homem e a mulher. Portanto, não há qualquer violação do princípio da isonomia. Cumpre-se a isonomia quando trata igual os iguais e desigual os desiguais. Elementos objetivos do tipo. O núcleo do tipo é o verbo causar. Então a conduta é causar dano emocional. Causar é desencadear, provocar o dano emocional ou então concorrer para agravar o dano emocional. Então causar abrange provocar, desencadear ou então concorrer para agravar o dano emocional. Meios de execução. Aqui a lei utiliza-se da interpretação analógica ou intralegem. Interpretação analógica, a lei menciona uma fórmula casuística, que é exemplificativa, e em seguida uma fórmula genérica para abranger casos semelhantes ao da fórmula casuística. Então a lei faz uso da interpretação analógica aqui. A lei diz, o crime pode ser cometido por meio de ameaça. Ameaça é promessa de malefício. Constrangimento. Constrangimento é envergonhar, causar mal-estar. Humilhação, que é rebaixar moralmente. Manipulação, que é influenciar para a pessoa pensar e agir do jeito que você quer, né? Influenciar para a pessoa agir do jeito do manipulador. Isolamento, que é excluir, afastar, deixar a pessoa sozinha. Chantagem. Chantagem é uma pressão para a pessoa fazer ou não fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o marido diz, se você não fizer tal coisa, eu vou me matar. Se você não fizer tal coisa, eu vou sair de casa. Esse tipo de chantagem para tentar mudar o comportamento da mulher, por exemplo. E limitação ao direito de ir e vir. Limitação. Então, impõe restrições. Olha, você não vai poder ir na casa daquela vizinha, você não vai poder ir na casa daquela amiga. Então a lei mencionou os meios de execução. Então eu citei aqui ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, limitação ao direito de ir e vir. Ela mencionou esses meios de execução, que é a fórmula casuística, a fórmula exemplificativa. Mas em seguida a lei diz, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e de autodeterminação. Ou qualquer outro meio similar. Aqui está a fórmula genérica, ou qualquer outro meio. Compreenderam? Então, o rol aí é exemplificativo. O crime de violência psicológica contra a mulher é crime de forma livre, porque não são só esses meios, admite também outros meios. A lei não mencionou a violência física, por exemplo, tapas, empurrões, puxões de cabelo, que podem causar violência psicológica, a violência física, não é isso? Esses meios que a lei mencionou se referem a maus tratos psíquicos. Mas a lei não mencionou maus tratos físicos, puxão de cabelo, empurrão, ferimentos. E aí, se o sujeito causa violência psicológica, pratica violência psicológica por violência física, é possível? Resumindo, é possível praticar a violência psicológica através de violência física? Um tapa, um puxão de cabelo? Primeira corrente, não. Pois a lei não mencionou a violência física. De modo que os outros meios devem ser similares aos meios mencionados. Então a lei não mencionou a violência física. Ademais, o nome iuris do crime é violência psicológica. Nome iuris, violência psicológica. Então, o meio de execução tem que ser psicológico.
Tem que ser um meio de índole psicológico, não abrange a violência física, primeira corrente. Segunda corrente, abrange também a violência física, por interpretação extensiva. Quando se vale do argumento, daquela raciocínio lógico, a fortiori. Se a lei prevê o menos, prevê o mais. Se a lei admite que o crime pode ser cometido por ameaça, o que é ameaça? É prometer, lesar a integridade física ou a integridade psicológica. Ameaçar é isso. Prometer, lesar a integridade física ou psicológica. Se a lei prevê que é meio a ameaça à integridade física, também tem que ser meio quando se lesa a integridade física. Ok? Se é meio de execução a ameaça à integridade física, também tem que ser meio a lesão à integridade física. Então, a violência física estaria, sim, abrangido por interpretação extensiva. Interpretação extensiva é quando o fato está previsto implicitamente na lei. Então, aqui dou um exemplo do sujeito que causa dano emocional através de vias de fato. Deu uns tapas na mulher, puxão de cabelo, não causou lesão corporal, mas deu uns tapas lá, não houve lesão. E a mulher passou a ter dano emocional em função disso. Então, se das vias de fato resultam dano emocional, a gente vai responder pela violência, pelo crime de violência psicológica, que é muito mais grave, e absorve-se então a contravenção de vias de fato. Então, minha opinião é que abrange sim a violência física. Depois eu vou falar do concurso ou absorção, ainda nessa aula, entre o crime de violência psicológica e o crime de lesão corporal. Mas no final da aula eu abordo essa questão. É possível praticar a violência psicológica através da violência moral? Seria possível praticar o crime de violência psicológica através da violência moral? Violência moral, na lei Maria da Penha, né? A violência moral é a calúnia, injúria e difamação. Isso que é a violência moral. Crimes contra a honra. Calúnia, injúria e difamação. É possível? Sim, é possível praticar a violência psicológica por meio da violência moral. É possível. Tanto que a lei fala, um dos meios que a lei relacionou, qual foi? Humilhação, ridicularização. Está ligado à honra, né? Humilhar, ridicularizar. Então, é sim possível praticar o crime de violência psicológica através da violência moral, através de calúnia, de injúria e de difamação. Por exemplo, acusar a mulher de traição e causando-lhe dano emocional, rebaixar a mulher através de xingamentos, rebaixar a mulher pelo modo como ela se veste, tudo isso está ofendendo a honra. Ah, bom, mas e aí? O sujeito vai responder pelo crime de violência psicológica ou pelo crime contra a honra ou por ambos? Já no final da aula eu vou responder essa questão. Tá? Mas deixo já claro, é possível praticar o crime de violência psicológica através da violência moral, através de calúnia, de injúria, de difamação. Bom, mas voltando, o crime de violência psicológica contra a mulher é causar dano emocional à mulher. Perceba que tem um resultado. Nós temos a conduta, que é a violência psicológica. Conduta é a violência psicológica. E o resultado, que é o dano emocional. Tá? São duas coisas. Uma coisa é a violência psicológica, outra coisa é o dano emocional. Então nós temos o resultado aqui, que é o dano emocional. Isso é um nexo causal, né? Entre a violência psicológica e o dano emocional. O que é o dano emocional? Dano emocional é o sofrimento mental de natureza psicológica que não constitui doença psíquica, que não é uma patologia somática. Então, o dano emocional é um sofrimento exclusivamente psicológico. Sofrimento exclusivamente psicológico, mas não é doença. Não é doença psíquica. Não é patologia somática. Exemplo de dano emocional. Diminuição da autoestima. Mulher se sente rebaixada, crise de choro, insegurança para tomar decisões, medo de professar crenças, medo de ter opiniões, de emitir opiniões, aversão ao contato físico, aversão ao sexo, isolamento, a mulher se isola, depressão, está com depressão, transtorno do sono, não consegue dormir direito, começa a ter um comportamento agressivo, um comportamento submisso. Então dei vários exemplos aí de dano emocional. Mas é importante que vocês saibam, o dano emocional, ele não é doença, ele não é uma patologia somática.
Ele é aquele sofrimento psicológico que não é doença, que não é patologia. Por que eu digo isso? Porque o artigo 129 do Código Penal, que cuida da lesão corporal, o 129 fala ofender a integridade física ou a saúde. Perceba que quando se ofende a saúde física ou psíquica, saúde física ou psíquica, é crime de lesão corporal. A ofensa à saúde física ou psíquica é crime de lesão corporal. Então surge então a questão, mas qual a diferença? Qual a diferença entre ofender a saúde psicológica e ofender a saúde psíquica? Bom, a saúde psicológica é ofendida através do dano emocional. Saúde psicológica é ofendida através do dano emocional, que não é doença, não é patologia somática. Agora, a saúde psíquica é ofendida através do dano psíquico. O dano psíquico é uma patologia somática. É classificada pela medicina como uma patologia somática, como doença, no sentido amplo. Ok? Então, dano psíquico, exemplo, desmaio, perda de memória. A memória agora não funciona direito mais. Passou a ter problemas mentais. Então, vejam, diferença. Tá? Se a violência psicológica causar dano psíquico, vai ofender a saúde, vai ofender a saúde psíquica, é crime de lesão corporal. Artigo 129. Causou dano psíquico. Agora a mulher está com problema mental. Ela desmaiou. Isso é lesão corporal. Se a violência psicológica causar dano psíquico, daí é lesão corporal, artigo 129. Agora, se a violência psicológica causar dano emocional, que não é patologia, é só sofrimento, não é doença, daí é o crime de violência psicológica do artigo 147b. Muito bem. No crime de violência psicológica contra a mulher, eu pergunto, há necessariamente a incidência da Lei Maria da Penha? Resposta, não. Não. Nem todo crime de violência psicológica contra a mulher se enquadra na Lei Maria da Penha. Para se enquadrar na Lei Maria da Penha, além do fato de a vítima ser mulher, existem dois requisitos ainda, cumulativos. Exige razões de gênero, tem que praticar o crime em razão das condições do sexo feminino, razões de gênero, e uma situação de violência doméstica e familiar. Uma das situações de violência doméstica e familiar. Só lembrando, situação de violência doméstica e familiar é quando há um vínculo entre o agente e a vítima. Um vínculo de unidade doméstica, que é de convivência, de conviver ou ter convivido. Conviver ou ter convivido sem afeto no trabalho, por exemplo. Ou um vínculo afetivo, que é conviver ou ter convivido com afeto. Ou um vínculo familiar, vínculo de parentesco. Então, na Lei Maria da Penha, tem que ter um vínculo entre o sujeito ativo e a mulher, que é a vítima. Um vínculo de unidade doméstica é pessoa que convive ou quem conviveu sem afeto, no trabalho, por exemplo. República de mulheres, por exemplo. Ou um vínculo de parentesco, né? Um vínculo familiar, ou então um vínculo afetivo. Tá? Então, agride a esposa, a companheira, ou ex-esposa, ex-companheira, e assim por diante. Ok? Muito bem. Então, crime de violência psicológica contra a mulher, artigo 147b. Só vai se enquadrar na Lei Maria da Penha. Só vai ser regida pela Lei Maria da Penha se houver razões de gênero, mais um desses vínculos aí, uma dessas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Fora daí, o sujeito responde pelo crime, mas não tem os rigores da Lei Maria da Penha. Elemento subjetivo do tipo. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, que consiste na vontade consciente de causar o dano emocional à mulher. Dolo, então, vontade consciente de realizar a conduta, né? Consciente de que pode causar dano emocional à mulher. Então, o dolo direto, quando quer o dano emocional. Dolo eventual, quando não quer o dano emocional, mas assume o risco de produzi-lo. Então o dolo pode ser direto quando quer o dano emocional, ou eventual, quando não quer, mas assume o risco. Age na dúvida se vai ou não causar o dano emocional. Isso é o dolo eventual. Conforme já disse, não exige razões de gênero. Bom, e a conduta culposa? A conduta culposa é fato atípico. Conduta culposa é fato atípico. Então, por exemplo, o marido
ele faz algumas anotações do suposto adultério da mulher. Mas ele anota secretamente, sem a intenção de falar com ela. Ele anotou alguns indícios de traição da mulher. Mas não falou nada para ela e não tem interesse, não tem intenção de transmitir. Guardou lá numa gaveta com chave. Mas eis que a mulher foi bisbilhotar e acabou achando aquelas anotações e acabou tendo problemas emocionais. Bom, mas foi por culpa. O marido não teve dolo, ele não quis mostrar aquilo para ela. Então aqui não há crime. Não há crime porque ele não quis exibir, não quis realizar, não quis que ela tomasse ciência da conduta. Agora, a questão se complica quando a conduta é dolosa, mas o dano emocional é culposo. Então o sujeito dolosamente pratica violência psicológica e por culpa, ocorre o dano emocional. E aí, primeira corrente, há o crime. Se a conduta é dolosa e o resultado é culposo, existe o crime de violência psicológica contra a mulher. Existe o crime. Segunda corrente, que me parece mais correta, que não há o crime. Não há o crime porque o resultado culposo só é possível nos crimes qualificados pelo resultado. Artigo 19 do Código Penal. Nos crimes qualificados pelo resultado são tipos penais derivados, que se formam a partir do tipo fundamental. Tipo fundamental que está no caput. E depois vem os tipos derivados do caput. Então, o resultado culposo só é possível em crimes préter-dolosos, né? Crimes qualificados pelo resultado que sejam préter-dolosos, não é isso? Daí vai ser admitido aí o resultado culposo nesses crimes préter-dolosos. Compreenderam? Então, o artigo 19 só prevê crimes qualificados, só prevê resultado culposo nos crimes qualificados pelo resultado, que não é o caso. Aqui a violência psicológica não é crime qualificado pelo resultado, é um crime, aí é o tipo fundamental, tá? Então me parece que não se admite aí o resultado culposo. Caso contrário, então seria inútil, né? Porque causar dano emocional, o dolo tem que estar projetado no dano emocional. Agora, se o legislador fez a lei aí que vai dificultar o enquadramento, que é claro que vai dificultar um pouco o enquadramento, mas daí paciência, né? Consumação é um crime material que tem a conduta, que é a violência psicológica, e o resultado, que é o dano emocional. Crime material consuma-se com o dano emocional, que é o resultado psicológico, é um resultado naturalístico, que é o efeito da conduta, que se projeta no mundo exterior. Então é um resultado naturalístico de índole psicológica. Resumindo, consuma-se com dano emocional. Esse dano emocional pode ser duradouro, permanente, mas pode ser transitório, pode ser rápido também. O dano emocional passou rápido, mesmo assim é um crime, porque é um crime instantâneo. Consuma-se com o dano emocional, ainda que no dia seguinte já esteja boa. Passou, não interessa. A partir do momento que existe o dano emocional, ainda que seja rápido, o crime se consuma. Basta um só ato de violência psicológica, não é crime habitual. Crime habitual é o que exige uma repetição de atos, não se exige repetição de atos. Um só ato é suficiente para que haja o crime de violência psicológica. Ok? Bom, e se o sujeito praticou vários atos anteriores, vários atos e causou um dano emocional só, vários atos e um dano emocional só, é um crime só de violência psicológica. Bom, como se comprova o dano emocional? Qual é a forma de se comprovar o dano emocional? Primeira corrente, é presumido. Não precisa comprovar, basta a vítima alegar. É presumido. Também não dá para aceitar essa corrente. Segunda corrente, tem que ser comprovada através de perícia. Perícia psiquiátrica ou perícia psicológica, porque é um crime que deixa vestígios, é um delito não transeunte. Delito não transeunte é o que deixa vestígios. Então precisa do exame de corpo de delito, sob pena de nulidade. Artigo 564, inciso 3º, B de bola do Código de Processo Penal. 564, inciso 3º, B de bola do Código de Processo Penal. Não se pode presumir o dano, como no direito civil lá, danos morais. Alega que houve dano e presume. Aqui nós estamos no direito penal. No direito penal não se pode presumir resultados, porque a presunção viola o princípio da presunção da inocência. O que se presume é a inocência e não o resultado.
Ademais, se a gente for presumir o dano emocional, essa expressão dano emocional está à toa no tipo penal. O tipo penal fala causar dano emocional. Bom, então não precisava ter esse dano emocional. Bastaria dizer praticar violência psicológica. Bastaria dizer praticar violência psicológica. Não precisaria dizer causar dano emocional. Então isso aí tem que ter uma utilidade. É o resultado naturalístico. Precisa ser comprovado. Precisa ser comprovado através de perícia psiquiátrica ou psicológica. Ok? Vamos lá. Eu dividi, para efeito didático aqui, eu dividi o dano emocional em simples e qualificado. É uma classificação que eu fiz para facilitar o entendimento de vocês. Vamos lá. Dano emocional simples é o sofrimento psicológico. Sofrimento, mas que não prejudica, nem perturba o modo de agir, o modo de pensar, de agir ou de se locomover da mulher. Então, dano emocional simples é o sofrimento, mas que não chega a prejudicar nem perturbar o modo de a mulher pensar, agir ou se locomover. Ok? E o dano emocional qualificado é aquele sofrimento que prejudica e perturba o modo de a mulher pensar, agir e se comportar. Quer dizer, dano qualificado. Além do sofrimento, ainda prejudicou, perturbou o modo como ela pensa, age e se locomove. Ok? Então, vamos lá. Para consumar o crime, basta o dano emocional simples ou é preciso o qualificado? Depende. Aqui é importante. Primeira hipótese. O agente, ele realiza a conduta, ele age, ele visa degradar, destruir, degradar ou controlar o modo de pensar e agir da mulher. Ele age para degradar, para destruir ou para controlar o comportamento da mulher, as crenças, o modo como ela pensa, as decisões. Ele age com essa intenção. Então ele está praticando violência psicológica para que a mulher mude a forma de pensar, para que a mulher mude a forma de agir. Se ele pratica a violência psicológica com essa intenção de alterar o comportamento dela, o modo de pensar ou de agir ou de se locomover, para que ela não vá mais em tal local, daí basta o dano emocional simples. Basta que da conduta resulte um dano emocional simples, que é o sofrimento só, psicológico. Ela não precisa ter mudado o comportamento dela. Quer dizer, ainda que ela não mude o modo de pensar, agir e se locomover. Agora, segunda hipótese, ele pratica a violência psicológica, mas sem a finalidade de degradar, destruir, né? Degradar, controlar o comportamento, o pensamento da mulher. Ele age sem essa intenção de degradar ou controlar o modo de a mulher pensar, agir, se locomover. Ele não agiu sem essa intenção. Se ele age sem essa intenção, daí para se consumar, não basta o dano emocional simples. É preciso que haja o dano emocional qualificado. Isto é preciso que seja o dano emocional daqueles que realmente prejudique e perturbe a mulher em seu pleno desenvolvimento. A liberdade. Liberdade aqui de pensar, agir, se locomover. É essa liberdade. Liberdade de autodeterminação. Ok? Então, só resumindo. Se o agente age com a intenção de degradar ou controlar o modo de pensar, agir ou se locomover da mulher, se ele agiu com essa intenção, basta o dano emocional simples. Ainda que ela não mude a forma de pensar, agir e se locomover. Agora, se ele age sem a intenção de degradar, controlar o modo de pensar e agir ou de se locomover da mulher, daí para se consumar, se ele agiu sem essa intenção, daí para se consumar exige que realmente o dano emocional seja qualificado, isto é, que o dano emocional prejudique, perturbe a mulher no seu modo de pensar, agir e se locomover. Tá? É isso. Tentativa. Tentativa é possível, quando o dano emocional não ocorre por circunstâncias alheias à vontade da vítima. Ação penal. A ação penal é pública incondicionada. Tá? A ação penal é pública incondicionada. Vamos falar agora do concurso de crimes. Bom, o artigo 147b, que é o crime de violência psicológica contra a mulher, é um crime subsidiário, é uma subsidiariedade expressa. Só é aplicado se o fato não constituir crime mais grave.
Então anota aí, o crime de violência psicológica contra a mulher sempre será absorvido pelo crime mais grave. Sempre será absorvido pelo crime mais grave, ainda que os bens jurídicos protegidos sejam diferentes. Então uma extorsão que causou violência psicológica vai responder só por extorsão, um roubo que causou violência psicológica vai responder só por roubo, um sequestro vai responder só por sequestro. Então o crime de violência psicológica contra a mulher sempre será absorvido pelo crime mais grave. Exemplos de crimes mais graves que absorvem o crime de violência psicológica contra a mulher. Exemplo: lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, a lesão corporal leve qualificada do parágrafo 9º do 129 e do parágrafo 13 do 129, parágrafo 9º e parágrafo 13 do 129. O sequestro, o roubo, a extorsão, o estupro, etc. Então, sempre que houver um crime mais grave, absorve-se o crime de violência psicológica contra a mulher. Tá? Agora, se a violência psicológica, vamos lá, se o meio de execução da violência psicológica for um crime menos grave, o meio de execução da violência psicológica for um crime menos grave, por exemplo, uma ameaça, um constrangimento ilegal. Vamos lá, se for um crime menos grave que ofende o mesmo bem jurídico, a liberdade de pensar, de agir, em suma, a liberdade de locomoção, se for um crime menos grave que ofende o mesmo bem jurídico que o crime de violência psicológica, daí é pacífico. O crime menos grave é absorvido. Por isso a violência psicológica, o crime de violência psicológica absorve o crime de ameaça, absorve o crime de constrangimento ilegal, porque o bem jurídico é o mesmo. Agora a questão surge, se dificulta um pouco. Quando o meio de execução do crime de violência psicológica, foi um crime menos grave, mas que ofende bens jurídicos distintos. E aí? O meio de execução da violência psicológica é um crime menos grave, mas que ofende bens jurídicos diferentes. Por exemplo, um dano, para causar dano emocional à mulher, ele quebrou uma série de objetos da mulher. Crime de dano. E aí? Vai responder só pela violência psicológica, que é mais grave? E o dano é absorvido? Dano simples? Outro exemplo. Simultaneamente, ele causa dano emocional e ainda crimes contra a honra. Pratica uma calúnia, injúria e difamação. Bem jurídico distinto. A honra. Simultaneamente, ele causou dano emocional na mulher e ainda lesão corporal leve. Ele bateu na mulher, causou ferimentos físicos aí na mulher, causou lesão corporal, mas também houve dano psicológico, dano emocional. E aí? Se através de uma só conduta ele causa o dano emocional, violência psicológica, e ainda lesa bem jurídico diferente, por exemplo, o patrimônio, como no crime de dano simples, a honra, a integridade física ou a saúde. E aí? Bom, então resumindo, se o meio de execução do crime de violência psicológica for um crime menos grave, mas que ofende bens jurídicos distintos, primeira corrente, só responde pelo crime mais grave, que é a violência psicológica. Só vai responder pelo crime mais grave, primeira corrente. Dessa forma, o crime de violência psicológica, por ser mais grave, absorveria a lesão leve do 129 caput, os crimes contra a honra, salva a injúria do parágrafo 1º do artigo 141, né? Porque aquela injúria é mais grave, né? Aquela injúria preconceituosa, né? Aquela injúria preconceituosa, aquela é mais grave. Acho que é o parágrafo, não lembro se é o parágrafo 3º, dá uma olhada aí. Aquela injúria preconceituosa é mais grave, do artigo 141. Então, primeira corrente, então, responderia só pelo crime de violência psicológica, que é mais grave, e se absorveria os crimes menos graves. Por exemplo, uma lesão corporal leve, um crime de dano, lesão corporal leve simples, né, do caput do 129, um crime de dano, um crime de calúnia, injúria e difamação seriam absorvidos. Segunda corrente, como os bens jurídicos são distintos, responderia por ambos os crimes. Responderia pelo crime de violência psicológica contra a mulher e também pelo outro crime, pela lesão leve, pelo crime contra a honra, pelo crime de dano. Então imaginemos, o sujeito, ele praticou violência psicológica destruindo coisas da mulher, de uma determinada mulher. Ele vai responder então pelo crime de violência psicológica e crime de dano.
para a segunda corrente. Para a primeira seria só violência psicológica. Ele bateu na mulher, causou dano emocional, ele responderia por lesão corporal leve e também pelo crime de violência psicológica. Ele xinga, ele humilha, calúnia, injúria, difamação, responderia pelo crime de violência psicológica, se houver dano emocional, é claro, e também pelos crimes contra a honra, para a segunda corrente. Ao passo que para a primeira corrente, responderia sempre somente aí pelo crime mais grave, no caso a violência psicológica. Se ela for mais grave, ela vai prevalecer. Então temos duas correntes. Tá? Uma outra questão interessante aqui. Temos ainda mais 3 questões aqui para discutirmos. Tá? A agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha F. Agravante genérica, artigo 61, inciso 2º, a linha F. É agravante de cometer crime com violência contra a mulher na forma da lei específica. Tem essa agravante, 61, inciso 2º, a linha F do Código Penal. Cometer crime contra a vítima, com violência contra a mulher na forma da lei específica. Essa agravante incide no crime de violência psicológica contra a mulher, 147b, primeira corrente, não incide, pois a violência contra a mulher já é elemento do tipo. Como a violência contra a mulher já é elemento do tipo, não incide essa agravante. Segunda corrente, incide a agravante. A minha interpretação é essa, incide a agravante. Por quê? Porque para incidir a agravante não basta a violência contra a mulher. A agravante diz violência contra a mulher da forma da lei específica. Forma da lei específica, leia-se, Lei Maria da Penha, que exige o quê? Razões de gênero e situação de violência doméstica e familiar. Aquele vínculo que eu expliquei. Então a agravante incidiria no crime de violência psicológica contra a mulher quando houver razões de gênero mais a situação de violência doméstica e familiar. Tá? Que não basta para incidir agravante a violência contra a mulher. É preciso uma violência contra a mulher na forma da lei específica. Naquela situação que tem razões de gênero e a situação de violência doméstica e familiar. Então me parece que a agravante não é elemento do tipo. Por que não é elemento do tipo? Porque razões de gênero não é elemento do tipo. Situação de violência doméstica e familiar não é elemento do tipo. Ok? Então a agravante incide ou não, temos duas correntes. Tá? Diferença entre o conceito de violência psicológica da Lei Maria da Penha, artigo 7º, inciso 2º da Lei Maria da Penha, e o crime de violência psicológica. O crime de violência psicológica, artigo 147b do Código Penal, exige dano emocional. Crime de violência psicológica exige dano emocional. E nem sempre se enquadra na Lei Maria da Penha. Para se enquadrar, falando mais uma vez, tem que ter razões de gênero, mais a situação de violência doméstica e familiar. Então, o crime de violência doméstica, ou melhor, o crime de violência psicológica exige dano emocional. E nem sempre se enquadra na Lei Maria da Penha. Tá? Agora, e o conceito de violência psicológica da Lei Maria da Penha? O conceito de violência psicológica é mais amplo. Que o conceito de violência psicológica, o que é a violência psicológica na Lei Maria da Penha? Abrange duas situações, resumidamente, duas situações. Primeiro, a conduta que causa dano emocional. Conduta que causa dano emocional, que é aqui o 147b. E segundo, a conduta que não causa dano emocional, mas que visa degradar ou controlar o modo de pensar e agir da mulher. Então, mesmo sem o dano emocional, conduta que visa controlar, degradar o modo, as ações, comportamento, crenças e decisões da mulher. Tá? Então percebam, é possível violência psicológica sem dano emocional? Sim. Na Lei Maria da Penha, sim. O crime de violência psicológica exige dano emocional para se consumar. O crime de violência psicológica contra a mulher. Agora, a violência psicológica, ela se desdobra em duas espécies. Primeiro, que causa dano emocional. Segundo, que não causa dano emocional, mas que o agente visa degradar, né, controlar as ações, o comportamento, as crenças da mulher, as decisões dela. Ok? Qualquer crime contra a mulher com violência psicológica pode se enquadrar na Lei Maria da Penha. Qualquer crime contra a mulher com violência psicológica pode se enquadrar na Lei Maria da Penha. Um roubo pode se enquadrar, um estupro pode se enquadrar, desde que haja o quê? Razões de gênero
mais a situação de violência doméstica e familiar. Tá? E por fim, qual é a diferença entre o crime de stalking, que é perseguição, né? Artigo 147A, e o crime de violência psicológica contra a mulher, 147B. Então, questãozinha aí difícil. Diferença entre o crime de stalking, 147A, e o crime de violência psicológica contra a mulher, 147B do Código Penal. Bom, ambos envolvem violência psicológica. O stalking é uma violência psicológica também, né? Perturba, não é isso? Em suma, perturba mentalmente a vítima, ser perseguida, não é isso? Bom, a diferença é o seguinte, primeiro, o stalking é uma perseguição, então exige repetição de comportamento, é um crime habitual, exige repetição de comportamento, não basta um ato só, tem que reiterar o comportamento no tempo, tem que ter uma repetição de comportamento. O crime de violência psicológica é instantâneo, basta um ato só. Então, um único ato de perseguição não é crime de stalking, mas pode ser crime de violência psicológica. Primeira diferença. Segunda diferença, o stalking não exige dano emocional. Ele não exige dano emocional. É uma violência psicológica, mas não exige dano emocional. Já o crime de violência psicológica exige dano emocional. São as duas diferenças básicas aí, principais. Tem outras diferenças? Sim, temos outras diferenças. No stalking, a vítima pode ser homem ou a mulher. Na violência psicológica contra a mulher, só a mulher. O stalking é crime mais grave, a pena é maior. No stalking, a ação penal depende de representação. É pública condicionada à representação. No crime de violência psicológica contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada. Então temos essas diferenças. Mas as diferenças básicas. Stalking é crime habitual, é uma perseguição, exige reiteração de comportamento e não exige dano emocional. Violência psicológica contra a mulher é um crime instantâneo, basta um ato só, mas exige dano emocional. Bom, aqui nós temos então, o stalking também é um crime específico aqui, porque o stalking é a perseguição, não é qualquer perseguição. É a perseguição em 4 situações. Perseguição habitual, né? Perseguição habitual. Primeiro, que ameaça a integridade física ou psicológica da mulher. Que ameaça a integridade física ou psicológica da mulher. Então, o marido que constantemente ameaça bater na mulher. Segundo, perseguição que restringe a capacidade de locomoção da mulher. Que restringe a capacidade de locomoção, proíbe frequentemente que ela vá em tal local. Perseguição que invada ou perturbe a esfera de liberdade. Invada ou perturbe a esfera de liberdade, isto é, de pensar, de agir. Proíbe constantemente que use tais roupas. Quarto, perseguição que invada ou perturbe a privacidade. Invada ou perturbe a privacidade. Toda hora mandando flores. Então, o stalking abrange essas 4 situações. Perseguição habitual, né? Que ameaça, que restringe a capacidade de locomoção, que invade ou perturbe liberdade ou privacidade. Tá certo? Nessas 4 situações, se houver reiteração de comportamento, é crime de stalking. Crime de stalking, cuja vítima pode ser o homem ou a mulher, se houver reiteração de comportamento. Mas nessas 4 situações, se não houver reiteração de comportamento, se houver um único ato só que causar dano emocional, pode ser crime de violência psicológica contra a mulher. Tá certo? Violência psicológica contra a mulher. Agora, por fim, configurado o crime de stalking, que depende de representação. Configurado o crime de stalking, que depende de representação. Se a vítima for mulher e não oferecer representação, o Ministério Público pode oferecer denúncia por violência psicológica? Pode. Pode, porque a violência psicológica, a ação penal é pública incondicionada. Então, nas hipóteses em que há o crime de stalking contra a mulher, se ela não ofertar a representação, se nessas situações também houver o crime de violência psicológica, o Ministério Público pode ofertar denúncia por violência psicológica. Vale lembrar que o crime de stalking, por ser mais grave, absorve o crime de violência psicológica contra a mulher. Absorve. Mas se o Ministério Público não oferecer a representação pelo stalking, ou melhor, se a vítima não oferecer a representação para que seja oferecida a denúncia por stalking, se a vítima não oferecer a representação, o Ministério Público pode ofertar a denúncia por violência psicológica contra a mulher, porque a ação aí é pública incondicionada. Tá bom? É isso, um forte abraço
Bons estudos.